Eu era apenas um menino quando provei pela primeira vez o amargo sabor do whisky. A história que vou contar é sobre essa experiência marcante, narrada em primeira pessoa. Meu pai era um homem rude e carrasco, sempre encontrando maneiras brutais de me punir por qualquer coisa que eu fizesse. Sua coleção de whisky era um tesouro que ele protegia com ferocidade. Mas eu estava determinado a provar aquele líquido proibido. Em uma noite sombria, quando todos dormiam, deslizei silenciosamente até o estúdio de meu pai. A tensão era palpável, sabia que se fosse pego, enfrentaria suas iras implacáveis. Apanharia como tantas vezes antes. Mas a curiosidade e o desejo de me rebelar eram mais fortes. Encontrei o clássico Jack Daniels, uma garrafa que parecia conter o segredo para escapar da opressão que vivia. Com mãos trêmulas, abri a tampa e senti o aroma alcoólico invadir o ar. Era uma mistura de fascínio e medo. Peguei um copo pequeno e enchi-o com cautela. O primeiro gole foi como uma explosão de sabores em minha boca. O líquido amargo se espalhou pela minha língua, deixando uma sensação ardente em seu rastro. O sabor era intenso e robusto, com uma leve doçura que se misturava à angústia que permeava minha vida. Antes que eu pudesse saborear completamente esse momento fugaz de liberdade, a porta do estúdio se abriu violentamente. Meu pai estava lá, sua expressão feroz e implacável. Num acesso de raiva, desferiu um soco em minha boca, como se quisesse eliminar qualquer traço de rebeldia que encontrasse. Foi naquele momento, enquanto sentia o gosto de sangue em minha boca, que ele proferiu suas palavras cruéis: "Você quer beber? Então irá até o último gole." Aquelas palavras me atingiram como um punhal no coração, selando meu destino. Mas logo após isso o verdadeiro sofrimento começou. Ele me fez beber uma garrafa após a outra até a última gota de cada garrafa. A partir daquela humilhação sofrida, eu comecei a afogar minhas mágoas onde meu pai havia me afogado outrora. Tornei-me um alcoólatra, buscando no álcool um escape para a dor que me consumia. Meu pai, por sua vez, passou a temer minha presença, pois eu havia adquirido força e coragem. Aos 17 anos, decidi confrontá-lo. Em uma noite em que ele voltou bêbado do trabalho e tentou me punir novamente, segurei suas mãos antes que pudesse me ferir. Olhei em seus olhos cheios de medo e disse: "Eu já me cansei disso." Surpreso com minha audácia, ele perguntou o que eu faria. Com o ressentimento e a raiva acumulados durante os 7 anos de tortura, eu respondi: "Eu irei te punir." E então, sem hesitar, comecei a golpeá-lo, exatamente como ele havia feito comigo tantas vezes. Após aquela noite, minha mãe decidiu se mudar para a casa de um colega, longe da violência que eu havia despertado em meu pai. Mas a história não parou por aí. Com o tempo, meu pai se envolveu cada vez mais em brigas de bar, até que em uma delas, foi longe demais e matou seu adversário. Ele acabou na prisão, condenado pelos seus atos violentos. E assim, chegamos ao momento crucial da história. Eu estava lá, testemunhando seu último pedido antes de se sentar na cadeira da execução. Seu pedido era um gole do Jack Daniels, o mesmo whisky que iniciou todo esse ciclo de dor e vingança. Enquanto eu observava meu pai machucado, olhando para mim com olhos cheios de dor, ele gritou, perguntando o que havia feito. Suas palavras ecoaram pelo ambiente, mas não havia mais respostas para ele. O ciclo de violência e sofrimento que ele criou chegara ao fim.